E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou professor de Física no Colégio Militar de Juiz de Fora. A aula de hoje é sobre leis de Newton e suas aplicações. Antes da aula, peço para vocês se inscreverem no meu canal e deixarem o like e acompanharem os novos conteúdos que eu lanço toda semana. Número 1. Um astronauta utilizando um dinamômetro determina o peso de um corpo na Terra, figura 1, e na Lua, figura 2, encontrando os valores 4,9 newtons e 0,8 newtons, respectivamente. Sendo a aceleração da gravidade na superfície da Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, a massa do corpo, letra B, a aceleração da gravidade na superfície da Lua. Então, pessoal, esse exercício trata da força-peso. A força-peso ela está presente no nosso dia a dia o tempo todo, toda hora, tá? É a força de atração gravitacional. Então, essa força, ela pode existir aqui no planeta Terra, pode existir na órbita do planeta, pode existir na Lua. Ela está sempre por aí. E ela é determinada pela segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então vamos lembrar aqui, massa é uma constante para um determinado corpo. A massa de um corpo na Terra, na Lua e em Marte, ela é a mesma em qualquer lugar. Agora, a gravidade não. A aceleração da gravidade é diferente e depende de uma série de fatores que você vai estudar em gravitação universal. Depois, mais para frente aí, nós vamos chegar a esse assunto. Hoje, por enquanto, eu quero que vocês entendam duas coisas. Primeiro, a massa é constante, ela não muda. Não importa se ela é medida na Terra ou na Lua ou em qualquer astro, mas a gravidade muda. E a gravidade depende do astro, do local onde o corpo se encontra. Portanto, olha só, usando esse dinamômetro aqui, que é um aparelho para medir força, aqui no nosso planeta Terra, nós tivemos a leitura de 4,9 newtons. E com isso, eu posso achar a massa do corpo. Por quê? Porque P igual a mg. Peso na Terra é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade na Terra. 4,9 é igual a m vezes 9,8. Resolvendo, a massa do corpo é 0,5 kg. Atenção, essa massa foi calculada com experimento na Terra. Porém, essa massa é constante. Ela serve para todos os locais do universo. Essa massa vai continuar valendo 0,5 kg. Então, lá na Lua, que é a letra B, ele pede assim, calcule a aceleração da gravidade na superfície da Lua. Bom, na Lua a leitura do dinamômetro é diferente, a própria figura demonstra isso, né? Você vê aqui que o aparelho lá na Lua foi tracionado num tamanho menor, né? Tem menos tração, porque tem menos peso aqui, e aí o que acontece? A gravidade na Lua também é menor, porém a massa do objeto na Lua é 0,5. Peso na Lua é igual a massa vezes gravidade na Lua. 0,8, que é o peso dado aqui, leitura do dinamômetro, aparelho que mede forças, igual a 0,5 vezes a gravidade na Lua. Então a gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, muito menor que na Terra. Então presta atenção. A massa é a mesma em todos os lugares. O peso já é diferente, pois ele depende da gravidade. Beleza? Exercício número 2. Uma força horizontal de intensidade F igual a 10 newtons é aplicada no bloco A de 6 kg, o qual está apoiado em um segundo bloco B de 4 kg. Os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito. Determine, letra A aceleração do conjunto, letra B, a intensidade da força que um bloco exerce no outro, letra C, a intensidade da força resultante em A e em B. Olha só, pessoal, para entender a aceleração desse conjunto, você deve realmente imaginar A e B como um único bloco. Só imaginar, sabe? Como se fosse um corpo com a massa de A mais a massa de B. Esse corpo está sendo empurrado pela força F, olha só. Então essa força F é a força resultante que atua empurrando o conjunto A mais B. Você poderia argumentar, e com certeza é um argumento válido, tem mais força aí, professor, não tem? Tem o peso de A e a normal em A, peso de B e a normal em B, mas essas forças se equilibram. Cada um dos corpos, peso e normal, se equilibra. Então o que sobra na direção horizontal, na verdade o que sobra aí de força para produzir a aceleração desse conjunto é a força F. Força F igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração.
Então, força F, 10 newtons, igual a 6 mais 4 vezes A, 10 igual a 10A. Aceleração do conjunto, 1 metro por segundo ao quadrado. A letra B já é interessante, a letra B pede a força entre os corpos. Bom, entenda bem, quando você empurra o bloco A, ele toca e empurra o bloco B. Então ele comprime o bloco B com uma força F minúscula, Fzinho, olha aqui, ó. O bloco B reage empurrando A com a mesma força, Fzinho. É ação e reação. E na verdade isso aqui, ó, é um diagrama de forças, tá? Então falta peso normal, não precisa desenhar porque elas se equilibram, mas aqui temos as forças que são importantes para o movimento do conjunto. A força Fzão e a força Fzinho. Ele quer que você calcule Fzinho. A força que A faz em B, F minúsculo, pode chamar de F1, F2, o que você quiser. Analise só o bloco B. Força resultante no bloco B é igual a massa de B vezes aceleração. Então a força resultante B é somente a força F, F minúsculo, a força que A faz sobre B. Então F igual a massa de B vezes A foi calculado na letra A. Então você tem 4 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Resposta Fzinho, F minúsculo, 4 newtons. Então o que é isso? 4 newtons é a força que A faz sobre B, também é a força que B faz sobre A. É a força de interação entre os corpos, que na verdade é uma força normal entre A e B. Detalhe interessante, pessoal, recordando, os corpos A e B continuam unidos, tá? Mas para desenhar o diagrama de forças ou o diagrama de corpos isolados, eu imagino cada um deles separado do outro, apenas por um motivo didático, para ficar mais fácil de representar as forças, né? Se você mantivesse os dois encostados no desenho, como é que você ia fazer esses dois vetores? Ia ficar uma coisa não didática, não pedagógica, não ensinaria ninguém a calcular a força. Então nós separamos os corpos mentalmente, na prática eles continuam unidos, e representamos as forças em cada um deles. Isso aqui é então, diagrama de forças ou diagrama de corpos isolados. A letra C pede, calcule a força resultante em cada um dos corpos. Então, força resultante em A, como disse Newton, é massa de A vezes A. A aceleração de A é a mesma aceleração de B, que é a aceleração do conjunto. Então, a força resultante em A é 6 vezes 1, 6 newtons. A força resultante em B, já foi até calculada na letra anterior, né? É a massa de B vezes a aceleração. A massa de B é 4 kg, a aceleração 1, como a letra A calculou, né? E a resposta, então, para a força resultante em B é 4 newtons, que coincide com a força Fzinho, força F minúsculo. Por quê? Por que coincide? Porque em B, na prática, temos 3 forças, né? Peso, normal e essa força F. Mas é só ela que entra na conta de força resultante, que peso e normal se equilibram. Então, na verdade, aqui você tem F como força resultante em B. Como calculamos na letra A, também calculamos na letra B, também calculamos na letra C. Número 3. Uma mola ideal de comprimento natural L0 igual a 1,2 metros é pendurada a um suporte, figura A. Na extremidade inferior da mola, prendemos um bloco de massa M igual a 1,6 kg, de modo que na posição de equilíbrio, o novo comprimento da mola é L igual a 1,4 metros, figura B. Sabendo que a aceleração da gravidade tem intensidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a constante elástica da mola. Então, pessoal, aqui na figura A você tem uma mola no seu comprimento natural. Ao pendurar um bloco nessa mola, ela vai distender, tracionar, esticar. Essa mola será esticada. Ela vai para um comprimento final L. Interessante lembrar que para calcular a força elástica é necessário saber a deformação da mola. E o enunciado ele não cita claramente a deformação. Ele dá o comprimento final e te dá o comprimento inicial. A diferença dos dois é o quanto a mola esticou, é o quanto a mola deformou. Então vamos pensar juntos, olha só. Você pendura o bloco, a mola estica. O peso que é pendurado nessa mola faz a mola esticar até que ele é equilibrado pela força elástica da mola. Então, aplicado ao bloco, temos uma força elástica que, em módulo, é igual à força elástica aplicada na própria mola. Então, para ação e reação.
O que nós temos que saber inicialmente é o peso pendurado é mg. 1,6 vezes 10, 16 newtons. Então, 16 newtons pendurados aqui puxaram a mola de quantos metros? Disso aqui, ó. L menos L0. 1,4 menos 1,2, 0,2 metros. Então, você colocou 16 newtons na mola de peso, que também coincide com a força elástica. Lá no final, quando a mola entra em equilíbrio, quando esse bloco para de se movimentar, a força elástica que aponta para cima é igual ao peso que aponta para baixo. Estou falando do bloco, tá, pessoal? E aí, eu posso afirmar o seguinte: eu sei que essa força elástica vai valer 16 newtons e sei que a mola deformou 0,2 metros. Fazendo a lei de Hooke, força elástica é igual a Kx, ou K vezes ΔX, é a mesma coisa, nós temos força elástica igual a 16, igual a K vezes 0,2, ou seja, constante elástica da mola, 80 newtons por metro. Qual é a interpretação dessa unidade aqui? A interpretação é a seguinte: esta mola, dada do exercício, para ser deformada 1 metro, você precisa aplicar nela uma força de 80 newtons. Essa é a ideia da constante elástica. Número 4. Um homem empurra um bloco sobre uma mesa horizontal perfeitamente lisa, sem atrito, aplicando-lhe uma força paralela à mesa, conforme ilustra a figura. Faça um esquema representando todas as forças que agem no bloco, bem como as que, com elas, formam pares ação e reação. Interessante, pessoal. Aí nós temos a força que a pessoa faz no bloco, mas temos também outras forças, né? Temos a força peso, força com que a terra atrai o corpo. Temos a força normal, força com que a superfície empurra esse bloco para cima. Vamos ver isso aí no diagrama de forças? Olha lá, isolando o bloco. Força F, força que a mão faz na pessoa. Reação à força F, representada como menos F, força que o bloco faz na mão. Então, ó, ação e reação. Então, imagine só, a direção X, tá? Direção horizontal. Só para lembrar, isso aqui foi dado no enunciado, o movimento é para a direita. Então, a mão faz sobre o bloco uma força F, que poderia ser representada para cá também, ó, tá? A partir do centro, problema nenhum. Então, vamos lá. Mão empurra o bloco com força F. Bloco reage empurrando a mão com força menos F. Beleza? Joia. Terra puxa o bloco para baixo com força peso. Bloco puxa a terra para cima com força menos peso, né? Reação ao peso, olha aqui, ó, reação ao peso está no centro da terra. Mesa empurra o bloco para cima com força normal, que esse livro usou como Fn. É a mesma coisa que N maiúsculo, tá? Força normal. Bloco empurra a mesa para baixo com força normal também, menos Fn. Ação e reação. Olha que exercício completo, muito bom para cair no vestibular, né? No PISM 1 aqui de Juiz de Fora, por exemplo. Olha só, pessoal. Ação, reação. Peso, ação, reação, peso, centro da Terra. Normal, reação a normal. Resposta do exercício. Número 5. Olimpíada Paulista de Física. Um homem de 70 kg está em cima de uma balança dentro de um elevador. Determine qual é a indicação da balança nas seguintes situações. Aí temos várias situações, tá? E eu vou detalhar uma por uma na resolução do exercício. Só para lembrar, na verdade, esse homem está em cima de um dinamômetro. Balança mesmo é aquela que tem ou pratos ou tem um braço onde você movimenta uma massa equilibrando esse braço. O que nós temos digital, tá? O que a gente usa no dia a dia, eu tenho aqui em casa, os laboratórios têm, são dinamômetros. O que esse dinamômetro mede? Dentro do aparelho, você tem molas, tem força elástica nessas molas e sensores medem essa força elástica e dão a leitura no aparelho. Na prática, o que acontece é o seguinte: você sobe no dinamômetro, que aqui é chamado de balança, e empurra o piso do dinamômetro para baixo. Você empurra para baixo por força normal. E ele empurra você para onde? Para cima. Então, na prática, o dinamômetro mede uma força normal que coincide com o valor de uma força elástica lá dentro dele. Mas em você,
ou no homem de 70 kg do enunciado, o que essa balança, que na verdade é um dinamômetro, faz é força normal. Então, na prática, toda vez que tem exercício com balança nessas movimentações com elevador ou algo desse tipo, você está querendo medir a força normal sobre a pessoa. Então vamos lá. Letra A. O elevador subindo acelerado com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então essas são as forças envolvidas na direção vertical. A balança empurra você para cima com uma força normal, a terra tenta puxar você para baixo com uma força peso. Para subir acelerado, temos que ter uma força maior para cima e uma força menor para baixo. Temos o quê? Sobrar força para cima. Então a força normal tem que ter um módulo maior do que o seu peso. A força resultante nessa pessoa, ou na pessoa do enunciado lá, ou em você dentro de um elevador, quando ele sobe acelerado, vai ser equacionada da seguinte maneira. Força que faz você subir acelerado, força normal, menos força que tenta frear a sua subida, que é força peso. Então, força normal menos peso produz a força resultante, que é massa vezes aceleração. Então, resolvendo isso aqui, ó, e o exercício que é força normal, tá? O nosso livro passou o peso para o segundo membro com sinal trocado e já colocou mg. Então, passando para o segundo membro, P mais MA e PMG, nós temos mg mais MA. Colocando a massa em evidência, nós temos M que multiplica G mais A, ou seja, 70 que multiplica 10 mais 3, 10 é a aceleração da gravidade, 3 é a aceleração do elevador. Resolvendo isso, 910 newtons, maior do que o peso. O peso desse jovem de 70 kg é 700 newtons. A força que leva ele para cima, que é a força normal, que a balança faz sobre ele e que é a leitura da balança também, é 910 newtons. 910 newtons é maior do que 700, produz uma aceleração vertical para cima. Letra B. O elevador subindo com velocidade constante de 2 metros por segundo. Aqui nós temos uma situação equivalente ao repouso. Repouso e velocidade constante no movimento retilíneo uniforme, a aceleração vale zero. Quando a aceleração vale zero, forças se equilibram. Então nós temos força normal igual ao peso, ou seja, 700 newtons PMG, né? 70 vezes 10, 700 newtons. Isso aqui é muito importante. O elevador pode subir, então, com velocidade constante, ou seja, sem aceleração, e nesse caso, a leitura do dinamômetro, que é uma balança, será igual ao seu peso. C. O elevador descendo acelerado com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Descendo acelerado, olha só. Descendo acelerado, nós temos peso a favor da aceleração e força normal contra a aceleração. Então, a força resultante aqui, ela vai acompanhar o sentido da aceleração sempre, tá? Força resultante será peso menos normal. Então, ó, peso menos normal igual a MA. Peso é mg menos força normal igual a MA. Colocando isso na ordem certa e já mexendo nos sinais, etc., nós temos força normal, que é a leitura do dinamômetro, igual a M que multiplica G menos A. Força normal igual a 700 que multiplica 10 menos 1. Força normal igual a 630 newtons. Ou seja, o elevador descendo acelerado, entre aspas, é como se o piso da balança estivesse querendo fugir de você. Ela vai dar uma leitura menor do que o seu peso. Então, na verdade, a mola que é comprimida pelo seu peso, na situação da balança descer acelerada, ela fica menos comprimida. É isso que acontece. E, portanto, a leitura do dinamômetro, quando o elevador desce acelerado, é menor do que o próprio peso, que é 700 newtons. Letra D, o elevador caindo em queda livre. Bom, o elevador caindo em queda livre, é impossível você comprimir o piso. Caindo em queda livre, a força normal será sempre zero. Você poderia ficar em contato com o piso, mas sem comprimir o piso. Por quê? Porque o piso do elevador, a balança e você estariam caindo com a mesma aceleração. Portanto, seria impossível pressionar esse piso. Bom, galera, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.